Bom, bom dia, alunos. Vamos lá para a nossa última aula, né, do bimestre. A gente vai fazer a correção das atividades finais aí do capítulo, as mais atividades que fazem, né, um resumo de todos os assuntos que nós vimos ao longo desse bimestre, né, nessas aulas atuais. O primeiro assunto já começa com dinâmica, com o assunto de velocidade, né? E acaba mostrando para vocês aí essa imagem, que é a imagem de um velocímetro. Velocímetro é um aparelho que registra velocidade de um corpo, tá? Normalmente a gente vai encontrar ele em carros, automóveis, né, veículos, até bicicleta, dá para instalar velocímetros. E aí ele vai ter a sua unidade. Normalmente os velocímetros são dados aqui no Brasil em quilômetros por hora, mas em outros locais existem milhas por hora, né, que é nos Estados Unidos, você vai encontrar lá, eles dão a velocidade em outra unidade, que é a unidade de milhas, não de quilômetros, tá? E internacionalmente, normalmente nós usamos a unidade metros por segundo. Quilômetro por hora é um múltiplo de metro por segundo. Para transformar de quilômetro por hora para metros por segundo, é só dividir por 3,6 e de metros por segundo para quilômetro por hora, é só multiplicar por 3,6. Isso aí é um macete, né, que tem para fazer essa transformação de unidade de maneira mais rápida, tá? Então, aqui nós vemos para marcar verdadeiro ou falso sobre essa imagem, que é uma imagem de um velocímetro. Primeira aí questão. O nome do instrumento mostrado na fotografia é um velocímetro e está presente em painéis de automóveis. Isso está tudo correto. É isso mesmo. Isso é um velocímetro e normalmente o velocímetro é encontrado no painel do carro, do caminhão, da moto, de automóveis, né? A função principal desse instrumento é indicar o valor da distância percorrida pelo veículo. Falso. A função principal é indicar a velocidade, não a distância. Ou seja, velocidade é outro padrão, é outra vetor físico, né, estrutura física que é demonstrada, não distância percorrida pelo objeto, e sim a velocidade com que ele se desloca em relação ao tempo. Esse instrumento auxilia o motorista a controlar a velocidade respeitando os seus limites a fim de trafegar com segurança. Isso está completamente verdadeiro. A gente tem velocímetro nos automóveis para que os motoristas saibam qual velocidade ele está trafegando. Igual se você andar no centro de Goiânia, ele tem um limite de velocidade em algumas ruas de 40 quilômetros por hora. Então, se você tem um velocímetro, dá para você acompanhar se o carro está abaixo dessa velocidade, para que você, né, fique mais seguro e também não incorra em multas. Ou se você superar essa velocidade, também vai marcar e vai demonstrar que você tem que desacelerar e reduzir. Então é importante o velocímetro para saber qual velocidade você está, para que você ande de maneira mais segura nas ruas e respeite as leis de trânsito. Então, essa é verdadeira. Nada ocorrerá com o ponteiro desse instrumento se a aceleração for aplicada no veículo. Então, se você aperta o acelerador de um carro e ele tem um velocímetro, o ponteiro fica quietinho no mesmo lugar, um carro ligado. Não, gente, quando você aperta o acelerador, a aceleração é uma força que pode ser positiva ou negativa com relação à velocidade. Então, se ela for positiva, os valores de velocidade vão aumentar. Então, se você aperta o acelerador, o ponteiro sobe. Então, passa de 100 para 120, 140, o ponteiro aumenta a velocidade, tá? Então, essa daí é falsa. Então, os valores são crescentes de velocidade, assim como aumenta a aceleração. Quando o veículo diminui a aceleração, faz uma aceleração negativa, esse instrumento indica valores menores, até atingir o zero e entrar em repouso. Isso acontece quando a gente aperta o freio do carro.
O freio do carro é uma aceleração negativa que reduz a velocidade do carro, fazendo com que ele chegue a parar, ou seja, com que a velocidade dele chegue em valor de zero e ele entre em repouso, ou seja, o tempo passe e a distância em relação ao ponto inicial não mude. Ele continue com ΔS ou variação de espaço zero, enquanto o tempo está variando positivamente, o espaço dele não varia. Isso a gente chama de repouso, ou seja, você está parado, está no mesmo local por muito tempo, por um tempo X, tá? Bom, próximo aí. O ciclista está em repouso na posição igual a 2 km e no tempo igual a zero. Então tá um cara aqui andando de bicicleta, ele parou a bicicleta, está com a velocidade zero no quilômetro 2 quilômetros, tá? E o tempo é igual a zero, zerou o cronômetro. Meia hora após iniciar o movimento, ele começou a pedalar, passou 30 minutos, tá? Ele atingiu uma velocidade de 18 km por hora. Sabendo que ele pedalou em movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, que a velocidade foi aumentando ao longo do tempo, foi variando aqui de maneira uniforme, responda a questão a seguir. Ele pergunta: qual é a aceleração desenvolvida pelo ciclista em quilômetros por hora? A fórmula da aceleração, se você voltar lá no seu livro, é igual variação da velocidade dividido pela variação do tempo. O tempo que variou, gente, é meia hora. Meia hora é 1 sobre 2, não é? Meio não é 1 dividido por 2? Então, é 1 sobre 2 de hora, ou seja, é metade de uma hora, 0,5. Né? Então, se eu usar em fração ou se eu usar com número decimal, 0,5, está na mesma. Então, eu vou pegar e usar como fração. 1 sobre 2 dividido pela velocidade que ele atingiu, que é 18 km por hora, né? Porque é variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, é 18 km por hora dividido por meia hora, que é 1 sobre 2. Se você passar, né, essa fração invertida multiplicando, vai dar 2 vezes 18. 2 vezes 18, nós chegamos a um valor de 36 km por hora ao quadrado, porque hora vezes hora, né, vai dar hora ao quadrado, e 18 vezes 2 dá 36. Então, a aceleração foi de 36 km por hora ao quadrado, para ele atingir essa velocidade de 18 km em meia hora. Qual era a velocidade do ciclista em 15 minutos? Então, na metade desse tempo, quando o ciclista estava aqui, ó, na metade do tempo, em 15 minutos, tá? Qual era a velocidade dele? Então, velocidade, gente, é a variação do espaço dividido pelo tempo, né? Qual foi o espaço percorrido por ele, né? Que está a uma velocidade de 36 km por hora, quando ele está a meia hora, na metade dessa deslocamento, que é 15 minutos, qual a velocidade que ele está, né? Então, se você tem a aceleração, tem o tempo e não tem a velocidade, você joga na fórmula. 36 km por hora é a aceleração. A velocidade você não tem, quer saber. E o tempo é 15 minutos, que é 1 sobre 4. Então, 1 sobre 4 vezes, né, 36 km por hora, você vai chegar na informação que ele estava a 8 km por hora. Então, o deslocamento dele aqui, ó, na metade, ele estava a 8 km por hora, que ele saiu do zero, chegou a 8 e depois chegou a 36, a 18 aqui na segunda parte do tempo. Tá? Então, a resposta é 8 km por hora. O ar atmosférico é uma mistura de gases, né? Diversos gases, e o gás oxigênio é um dos seus componentes principais. O gás oxigênio tem as seguintes fórmulas representativas. Tem essa primeira fórmula que aparece os elétrons, quer dizer que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Tem essa aqui que aparece a letra principal do oxigênio, que é o O.
junto com o número 2, quer dizer que é 2 átomos, e aqui essa aqui mostrando os 2 átomos formando 2 ligações covalentes para fechar a molécula. Então, cada fórmula dessa que representa uma coisa. Essa que aparece os elétrons, a gente chama de fórmula eletrônica de Lewis. Então, essa é a fórmula eletrônica. Essa que aparece só a letra com o número de átomos, a gente chama de fórmula química do elemento. E a fórmula que aparece ligações de traços, ligações covalentes, a gente chama de fórmula estrutural. Então, fórmula estrutural é essa, fórmula química é essa e fórmula eletrônica é essa. Então, 3 maneiras de representar o gás oxigênio. Reescreva as frases incorretas e corrija. Então, está aqui essa frase. O carbono, representado pela letra C, tem 4 elétrons em seu último nível de energia. Isso está verdadeiro. Se vocês observarem, o carbono tem, na última camada, na distribuição eletrônica, só 4 elétrons. E o hidrogênio só tem 1 elétron no último nível de energia. Só tem 1 elétron mesmo, só tem um nível, só a camada K, né? O metano, que é a junção de um átomo de carbono com 4 átomos de hidrogênio, CH4, é formado por ligações do tipo iônica. Ligações do tipo iônica, gente, sempre é feita entre um elemento classificado como metal e outro com não metal. O metal vai doar um elétron para o não metal que quer receber esse elétron. Então, é uma ligação de doação de elétrons. Quando ele doa o elétron, ele fica com carga elétrica positiva e o que recebe fica com carga negativa. Isso a gente chama de ligação iônica. Se vocês observarem, carbono lá na tabela periódica ele é classificado como não metal. Hidrogênio também é classificado como não metal. Então, uma ligação feita entre um não metal e outro não metal não é iônica. O errado está aqui, ó, na frase. Esses dois aqui querem receber elétrons. Como nenhum dos dois pode doar, eles vão emprestar elétrons. E essa emprestar elétrons chama de ligação covalente, que é uma ligação de compartilhamento de elétrons. Então, toda a primeira parte da frase está correta, só essa parte aqui que fala ligação iônica, você vai substituir por ligação covalente. Então, o metano, que é uma ligação entre 2 não metais, é feita de forma covalente, de compartilhamento de elétrons, tá? Não de forma iônica. Átomos instáveis tendem a perder, ganhar ou compartilhar elétrons do último nível de energia para realizar ligações químicas. Isso aqui está totalmente correto, não tem nada que reescrever essa frase. Todo átomo que não é gás nobre é um átomo que já está estável, então ele não faz ligação química com ninguém, ele precisa de ou perder ou ganhar ou compartilhar elétrons da sua última camada para fazer os tipos de ligação química, que é a ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, tá? O hélio é um elemento químico considerado estável. Então, se ele é estável, quer dizer que ele não precisa de perder ou ganhar ou compartilhar elétron com ninguém. Pois assim como os outros elementos pertencentes à família dos gases nobres, o hélio é um gás nobre, é o primeiro, possui 8 elétrons na última camada de nível de energia. Gente, o hélio ele só tem 2 elétrons na última camada. Ele é a exceção dos gases nobres. Todos os outros gases nobres têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio. O hélio, para ele ficar estável, ele só precisa de 2 elétrons na sua última camada, que é a única camada dele, que é a camada K, que é preenchida no máximo com 2 elétrons. Então, a única coisa que você tem que alterar aí é essa palavra 8 elétrons aqui, transformar ela em 2, tá? Para recorrigir a frase. Bom, próxima questão aí é a questão 5. Pede para você preencher o quadro, tá? Com a palavra presente e ausente, de acordo com a classificação das plantas relacionadas a gramínea, pinheiro e samambaia. Gramínea, a grama, é um tipo de angiosperma, ou seja, uma planta que tem semente, flor e fruto, viu?
Pinheiro é um tipo de gimnosperma, uma planta que tem semente só, não tem flor e não tem fruto. E samambaia é um tipo de planta chamada de pteridófita, que não tem semente, tá? Não tem flor e não tem fruto, mas tem vasos condutores de seiva. Então vamos lá. Flor vai estar presente na grama, então existe flor de grama, não vai estar presente no pinheiro, não vai estar presente na samambaia. Então, presente aqui só na gramínea, ausente no pinheiro e ausente na samambaia. Fruto. Fruto tem na grama, tá? Ausente no pinheiro e ausente na samambaia. Caule. Tem na grama, tem no pinheiro e tem na samambaia. Professor, qual que é o caule da samambaia? O caule é aquela parte que fica deitada no solo e as folhas sobem dela, tá? Raiz. Raiz está presente na grama, presente no pinheiro e presente na samambaia. Semente. A gente vai ter semente na grama, semente no pinheiro, porque é uma angiosperma, esperma é semente, e gimnosperma. E não tem semente na samambaia. O único que vai estar ausente a semente é na samambaia. Então são essas aí. Leia o texto a seguir e responda as propostas. Pintura corporal é uma arte importante para os povos indígenas. Ela representa a identidade de cada povo. Essa pintura é feita principalmente em ocasiões especiais, como casamento, nascimento de filho, ritual de passagem da infância para a adolescência, e os índios acabam pintando seus corpos. Alguns povos fazem pinturas vermelhas no corpo utilizando corante natural extraído da semente do fruto chamado de urucum. Está aqui o fruto urucum e aqui a sua semente que produz essa tinta vermelha. Outros fazem pinturas pretas utilizando um líquido verde extraído do genipapo, que em contato com a pele do corpo, ele se torna preto. Então, tira aqui do genipapo essa substância verde que, quando encostar na pele, fica preta. Sobre o urucum e o genipapo, preencha o quadro com as letras correspondentes. Quem é fruto seco? Fruto seco é aquele que não tem uma parte carnosa em volta das sementes. É o caso aqui do urucum. O urucum é um fruto seco, tá vendo aqui que está todo seco aqui em volta, não tem nada carnoso. E fruto carnoso é aquele que tem em volta da semente uma estrutura carnosa, que é o caso do genipapo. Então, genipapo é o fruto carnoso, urucum é um fruto seco. Classifique o fruto carnoso da fotografia em drupa ou baga e justifique. Drupa é aquele que tem caroço, tem um caroção grandão aqui, não tem sementinhas pequenas igual esse aqui. Então, o genipapo é um fruto carnoso, esse fruto é do tipo baga, pois apresenta endocarpo e mesocarpo suculentos e epicarpo fino. Essas são as características, e as sementes são pequenas aqui, várias, não é uma só, que é o caso do tipo drupa, tá? Então, aqui a gente finaliza os nossos exercícios, né? Nossa correção e nosso assunto desse bimestre. Os assuntos foram física, na parte de dinâmica, velocidade e aceleração. Foram assuntos relacionados também à química, relacionados às ligações químicas, lembra? Estruturas e tabela periódica. E o assunto relacionado à biologia, que foi o sistema de classificação das plantas em, né, Biófita, Pteridófita, Gimnosperma e Angiosperma, as 4 classificações gerais dos grupos de plantas que existem no planeta. Então, é isso. Finalizo a aula por aqui, né? Agradeço a todos e até um próximo encontro.